E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e sobre essa pergunta nós vamos refletir um pouco nesta oportunidade. Por que que a maioria das igrejas cristãs só pregam o Antigo Testamento? Você já parou para observar isso? Se você faz parte de alguma igreja cristã, pentecostal, neopentecostal e até igrejas de outras correntes, você já deve ter percebido, senão você pode fazer a prova na prática, que boa parte das pregações são sempre baseadas no Antigo Testamento. Para usar um número modesto, eu diria que 8 em cada 10 pregações são baseadas em livros do Antigo Testamento. Talvez você esteja me perguntando, mas qual o problema disso? Bom, aí eu pergunto para você: você não percebe qual é o problema disso? Deveria perceber, né? Deveria perceber. Porque nós temos a Bíblia Sagrada, que nós consideramos um livro sagrado e que nós consideramos o texto sobre o qual devemos pensar. A Bíblia, ela é formada de duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a escritura judaica. Para você que não sabe, o Antigo Testamento não fala de Jesus. Eu sei que muitas pessoas tentaram botar na sua cabeça que o Antigo Testamento fala de Jesus, mas não fala. Porque quando o Antigo Testamento foi escrito, mesmo os relatos mais recentes, ainda faltavam centenas de anos para o nascimento de Jesus. Então, por um motivo óbvio, o Antigo Testamento não fala sobre Jesus. E por outro motivo também, o Antigo Testamento, por ser a escritura judaica, e Jesus era um judeu, na sua época as pessoas tinham contato com a escritura que era o Antigo Testamento, que era a Tanakh, a escritura judaica, mas o Antigo Testamento não crê em Jesus. As escrituras judaicas não creem em Jesus e nem tampouco que ele fosse o Messias. E, aliás, essa questão de esperança messiânica é uma questão bem mais recente da teologia judaica, só depois do cativeiro, né? Antes disso, não era bem assim que os judeus pensavam. O Antigo Testamento é o registro de como o povo de Israel, que era judeu e não cristão, entendeu, viveu e se relacionou com a revelação de Deus e como esse povo entendeu a religiosidade baseado nos seus princípios, nos seus ensinamentos, ao longo de toda aquela história. Infelizmente, muitas pessoas acham que o Novo Testamento é continuação do Antigo, mas são dois textos bem diferentes. Se você frequenta uma igreja cristã, não faz sentido que a maioria das pregações dessa igreja seja baseada nos textos que não falam sobre Jesus e que ainda nem acreditavam em Jesus, até porque a sua figura histórica ainda não tinha nem se manifestado. As igrejas cristãs devem, pelo menos majoritariamente, basear as suas pregações no Novo Testamento, que são as escrituras cristãs, as escrituras dos evangelhos sobre Jesus, no qual as igrejas teoricamente creem, os ensinamentos e as vivências e experiências dos apóstolos, a vivência da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Esses são os textos que devem pautar a igreja. É claro que o Antigo Testamento ele tem o seu valor, traz ensinamentos, mensagens importantes, foi usado como base, como escritura sagrada para a primeira igreja, enquanto ela não tinha ainda o cânon do Novo Testamento. Agora, se a igreja que você frequenta ela é cristã, pelo menos deve ser o inverso. 8 a cada 10 pregações, ou mais que isso, deveriam ser baseados em textos do Novo Testamento. Mas tenho algumas pistas do porquê que isso acontece. Se você souber de outras também, aproveita para escrever aqui nos comentários, que assim a gente troca uma ideia sobre isso. Primeiro ponto do porquê que os pastores não pregam
ou quase não pregam sobre o Novo Testamento, é porque eles não conhecem o Novo Testamento. Não conhecem nem do ponto de vista técnico, o texto, a exegese, a hermenêutica, o processo de formação do Novo Testamento, não conhecem a sua mensagem, porque a maioria também não conhece Jesus, não conhece os ensinamentos de Jesus, a proposta de Jesus. Muitas pessoas ainda se baseiam em concepções do Antigo Testamento que já foram reformuladas por Jesus desde a época em que ele viveu. E hoje em dia Jesus falaria ou responderia com uma pergunta que ele fez para um dos apóstolos, que perguntou a ele se queria que orasse para vir uma legião e consumir uma legião de anjos e detonar todos os seus inimigos. Jesus falaria assim: vocês ainda não sabem de que espírito que eu sou. Porque quando nós vemos nas igrejas subterfúgios para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro principalmente em cima de pessoas pobres e de pessoas vulneráveis, quando nós vemos nas igrejas subterfúgios musicais e estéticos, igreja toda preta, para comover, para emocionar as pessoas e mantê-las ali por causa disso, e mais até do que isso, quando nós vemos nas igrejas discursos de ódio, de intolerância, de desrespeito, de discriminação ou de superioridade, você percebe de modo irrefutável que essas igrejas não conhecem Jesus, não conhecem o Espírito de Jesus, a sua mensagem, não conhecem o Novo Testamento, e isso é mais do que uma explicação do porquê que elas não pregam sobre o Novo Testamento, porque terão que levar a graça a sério, terão que levar o Evangelho a sério, terão que levar a salvação gratuita pela fé, apenas pela fé em Jesus a sério, e aí é claro que isso mexe em toda a estrutura de boa parte das igrejas no Brasil atualmente. Uma outra pista, por que eles pregam tanto sobre o Antigo Testamento, é porque eles acham que o Antigo Testamento pode ser aplicado à figura de linguagem que for, pode ser aplicado à alegoria que for, né? As pedras de Davi contra Golias, o Golias se transforma as dificuldades da vida, a pedra de Davi se torna a fé, a obediência, o dízimo, e por aí vai. E porque também eles não entendem nada de Antigo Testamento, entendem menos ainda do Antigo Testamento, né? Não levam o Antigo Testamento a sério, porque o Antigo Testamento não é explicado pelo Novo, o Antigo Testamento tem valor em si próprio, assim como o Novo também o tem. Mas esse pessoal, como não entende nada de Novo Testamento e nada de Antigo Testamento, eles acham, e na prática, por essa ótica acaba sendo assim mesmo, que o Antigo Testamento tem mais espaço e é mais fácil de se fazer alegoria do que o Novo Testamento. Porque os personagens do Antigo Testamento podem assumir outras formas que queiram dar para eles. As figuras de linguagem, os simbolismos do Antigo Testamento passam a tomar outro valor e outro significado com o objetivo de convencer as pessoas que estão lhe ouvindo lá na igreja. E, consequentemente, grande parte do povo evangélico no Brasil conhece muito mais uma lógica do Antigo Testamento, uma lógica baseada, às vezes, na troca, às vezes na retribuição, que é uma expressão de partes do Antigo Testamento, baseado, muitas vezes, numa relação que não é de graça, de perdão, que é baseada meio que no mérito que a pessoa tem. Se ela errou, pune-se; se ela acertou, ela tem direito de adquirir bênçãos. E com isso se despreza totalmente a ótica de Jesus, totalmente os valores e os ensinamentos de Jesus, e se despreza totalmente a doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42 falava. Eles perseveravam nas orações, no partir do pão, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí a gente começa a entender como é distante em todos os sentidos a igreja primitiva do Novo Testamento da igreja brasileira atual, na sua grande maioria.
ela não tem nada a ver com aquilo e nunca terá, porque a igreja atual, na sua ampla maioria, desconhece o Novo Testamento, desconhece Jesus, os seus ensinamentos, a sua mensagem. E aí, é claro, eu entendo perfeitamente por que boa parte dos pregadores cristãos continuam baseando a maioria das suas mensagens no Antigo Testamento. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, se você de fato é cristão e continua frequentando uma igreja que não prega, que não conhece o cristianismo, o Novo Testamento, os apóstolos e principalmente os ensinamentos de Jesus, aí é que eu não consigo compreender qual sentido que isso faz. Está na hora da gente refletir qual é a nossa religião e qual é o mestre que nós seguimos. Se é Jesus, é sobre ele que nós devemos falar e aprofundar o nosso conhecimento e a nossa relação. Pense nisso e em breve eu te encontro por aqui.